Amém, irmãos? Tem alguém feliz aí? Tá mesmo? Então você já sabe, né? Dá aquela olhadinha aí do seu lado, esse irmão aí abençoado, vê se ele está sorrindo aí. Se não tiver, cutuca ele, diga sorria. Diga, irmão, sorria, você está no melhor do Senhor, lugar de celebração, lugar de adoração, lugar onde nós vivemos o melhor de Deus para as nossas vidas. E já estamos nesse ambiente, o ambiente de glória, o ambiente de celebração, um ambiente onde a presença do Eterno se faz real em nosso meio nessa noite. Fica de pé, vamos adorar a Ele, vamos exaltar o nome dEle, porque Ele é bom, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser honrado, de ser glorificado. Então façamos isso nessa noite, declarando o nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu quero estar em verdade e glória. Para quê? Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração e voltar para ter intimidade e adentrar ao ambiente da... É só você entrar então nesse ambiente poderoso. Esse homem te adora, confiança esse homem que toca a tua majestade. E anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Feche os seus olhos e declara para ele isso. Entrar No ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Naquele dia tão especial, Senhor. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu povo. E voltar. Aleluia! Para ter intimidade e adentrar o ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Glória a Deus! O ambiente de glória, de homens. Faz o quê? exaltam o rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, Antes de homem, exaltam o rei da glória. glória a Deus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Amém! Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Obrigado. Glória a Deus. Então quero chamar os kids, as nossas crianças. Nós vamos abençoá-los.
para irem ao lugar que foi destinado para eles estarem. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Levante as suas mãos para cá e vamos abençoar as nossas crianças nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos as nossas crianças que estão indo, Senhor, para um espaço que foi elaborado e pensado para eles. Que o Senhor possa os abençoar de uma maneira muito especial. Usando, Senhor, a tua filha que vai ministrar o coração deles nessa noite. Que tem, Senhor, se dedicado com tempo na tua presença para trazer um alimento a essas crianças. Pois a tua palavra nos ensina isso, que nós devemos instruir as crianças no caminho em que elas devem andar, para que lá na frente não venha se desviar deles. Pai, nós pedimos a tua bênção e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Toma o teu assento. Deus, deveras estou muito feliz nessa noite, na presença do meu amigo Espírito Santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós já podemos sentir a sua presença em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é bom. Diga para alguém aí, Deus é bom. Diga para ele, você já viu a bondade de Deus? Convenceu ele aí ou não? Ele está convencido de que já viu a bondade de Deus? Diga para ele, se você não viu, eu vou te mostrar. Olha bem no olho, no grãozinho do olho dele, faz bem assim, ó. Diga para ele, isso foi a bondade de Deus. Amém? Ah, se não fosse essa bondade dele, nós estaríamos lascados, né? Eu quero só aqui avisar os irmãos, nós vamos iniciar a nossa semana de oração aqui na igreja às 21 horas, de segunda a sexta-feira. Todas as noites estaremos aqui orando, clamando, apresentando as nossas vidas, clamando pela igreja, pelos irmãos e crendo na resposta de Deus para os nossos corações. Amém? Eu quero contar com todos os irmãos, aqueles que podem estar orando, venha. Nós estamos em guerra, estamos em batalha e nós precisamos clamar, buscar a Deus. Na segunda-feira, dia 2, hoje é 1, amanhã dia 2, né, nós estaremos retornando com o nosso trabalho do Matza. Eu achei que começaria ano novo, os irmãos iam estar mais revigorados, né? Depois de uma férias prolongada aí. Ai, Jesus. Mas segunda-feira teremos encontro do Matza. Amém. Nem parece que foi combinado, né? Na quarta-feira nós teremos nossa quarta profética e domingo, ou melhor, no sábado teremos culto dos jovens às 19 horas aqui na igreja. Será um momento especial. Então, quarta-feira, quarta profética, sábado, culto com os jovens estaduais. É só para os jovens? O de 99 para baixo pode vir. Eu vou estar aí. Eu sou jovem. Quem é jovem aí? Eu vi uns assim, ó. Dinossauro Rex. Isso entrega a idade, irmão. Quem é jovem aí? Então você vem a sábado. Você não é jovem? Amém ou não amém? E domingo nós temos o nosso culto de ceia. Ceia do Senhor, às 19 horas. Estaremos tributando aquele que é digno de toda adoração, a saber, o nosso Senhor. Irmãos, eu estou muito grato a Deus,
pelas respostas de Deus. Você acredita que Deus faz milagre? Faz ou não faz? E nós estamos vivendo milagres de Deus. Eu, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu pensei e logo orei. Falei, Deus, as condições estão tão complicadas, mas eu queria colocar mais, no mínimo 2 microfones sem fio da igreja, para que o grupo de louvor possa ter mais liberdade e não ficar aquele monte de fio arrastando para lá e para cá, pedestal, aquela coisa toda. Mas são equipamentos caríssimos. E eu só pensei logo, eu fiz essa oração curta, breve, porque a gente tem que andar por fé, mas com os pés no chão. E passou-se os dias, veio as primícias, nós orando e falando com Deus, e tem algumas melhorias na igreja que nós precisamos mexer, muitas coisas, principalmente equipamentos, som e por aí vai, que são tudo caro. E Deus respondeu a oração, irmão. Você crê em milagre? Eu só pedi a Deus, olha aqui, ó, nós vamos orar e vamos consagrar. Olha que chip eu estou segurando. Vi que teve uns irmãos que já olharam assim, né? Esse pastor está metido. Eu sou filho do dono, irmão. Sou filho do rei. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu sou filho dele, então logo eu peço para ele. E ele dá. Ele deu. Esses equipamentos, alguém me ligou essa semana e disse, pastor, não vai acreditar. Eu digo, eu acredito. Deus colocou no meu coração de doar para a igreja 3 microfones. Isso é de Deus. É resposta de oração. Estava por isso orando. Né? E daí nos apresentaram os equipamentos lá, muito caro. Mas eu pensei, se eu falar o valor, a pessoa que vai doar, talvez eu imagino que ela pensou uns R$200. Quando eu falei o valor, eu falei, ó Jesus, vai na frente, coloca a tua mão, e se é da tua vontade, vai dar certo. Eu falei, R$4.200. Nessas 3 caixinhas aí. Você acredita nisso? Mas é milagre. E milagre não se explica, milagre se vive. Então está aqui 3 microfones e mais um powerplay para nós fazer divisão dos fones de ouvido para os músicos e para as vozes. Algo que a gente estava orando para adquirir. E Deus é bom. Deus é muito bom. Nós precisamos colocar mais 3 ar-condicionados na igreja. Porque hoje não está tão calor, mas tem dias aí que esses aqui não dá conta. Então, precisamos colocar mais uns 3 lá de cá. E um na sala das crianças. Não acredito em milagre. Um já ganhamos. Os outros 3, olha para o irmão do teu lado aí e diga, é contigo. Diga, vai orando, que o pastor também está orando. E eu creio em resposta de Deus. Amém? Então Deus fez milagres. Levante as suas mãos para cá. Senhor, eu quero declarar a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aqui estão, Senhor, alguns equipamentos que foi adquirido para a Tua casa, para a Tua obra. Nós oramos, apresentamos e consagramos ao Senhor para o uso exclusivo da Tua obra. Que o Senhor venha abençoar esta pessoa que fez essa doação. Que o Senhor possa enriquecer com a bênção da prosperidade. Nós entendemos, Senhor, que no reino espiritual, no mundo do céu, não é barganha, mas é atos proféticos e atitudes que glorificam ao Teu santo nome. Senhor, que a bênção repouse sobre esta família que fez nessa doação. Nós pedimos a Tua bênção, consagramos e abençoamos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Eu tenho uma palavra pastoral nessa noite. Firma bem na cadeira aí. Firmou? Olha aqui. Olha que lindo, né?
Que maravilha. Estava com saudade. Duda, Deus abençoe, filha. De uma maneira especial a sua vida. O Anderson. Foram logo ali. É logo ali. Mas logo, logo estão aqui. É logo ali, logo aqui. E tem que ser assim. Amém? Deus abençoe de uma maneira especial a vida de vocês. Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo 4. Versículo de número 13. Efésios 4, 13 ao 15. Nós iniciamos esse ano com um tema muito sugestivo. Ano de firmar raízes. Raízes profundas para frutificar. E nós já estamos vendo os frutos desta palavra profética que o Senhor deu ao nosso coração para essa igreja. E eu estava orando e apresentando ao Senhor e falei com Deus acerca desse firmar raízes. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, os inimigos do crescimento saudável. Diga comigo, os inimigos do crescimento saudável. Efésios 4, 13. Até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixamos de ser como criança, e levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga comigo, cresçamos em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? E orando a Deus, o Senhor falou ao meu coração sobre alguns inimigos do crescimento na presença do Senhor. Deus não nos chamou apenas para existir na fé, mas para crescer. Cresçamos em todas as coisas, para amadurecer e mais que isso, frutificar em sua presença. Muitos e em muitos lugares estão na igreja há anos, mas continua emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente paralisados e não consegue crescer, não consegue avançar, não consegue progredir. E o problema nem sempre é a falta de oração. O problema nem sempre é a falta da palavra. Muitas vezes são inimigos internos, silenciosos, que sabotam o crescimento, desse qual Paulo está dizendo em todas as coisas. Muitos dão um passo para frente e, infelizmente, 2, 3 para trás. E hoje nós vamos confrontar, se o tempo
permitir, 4 inimigos espirituais que impedem uma vida cristã saudável diante do Senhor. Amém? Primeiro inimigo. E não são inimigos externos, são inimigos internos. O primeiro inimigo chama medo. O medo é o primeiro inimigo que sabota o crescimento em todas as coisas. Veja, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu, 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu um espírito em outra tradução, de medo, mas de poder, de amor e de domínio. O medo, às vezes, faz com que nós não tenhamos domínio próprio. Deus nos dotou de capacidade, e muita capacidade, de lidar com situações difíceis, de lidar com o estresse, de lidar com os percalços da vida e vencer. Por quê? Porque Deus introduziu em todos nós um espírito de poder. Olha para o seu irmão aí e diga para ele, você tem poder de Deus em sua vida. O irmão está convencido disso. Então, Deus nos dotou com um espírito de poder, moderação, de amor. Mas o problema é que nós aprendemos a sentir medo e então passamos a viver de acordo com esse padrão estabelecido pelo diabo. Que isso, pastor? Onde o inimigo aproveitou da situação para destruir o padrão de Deus, esse padrão que Deus colocou em cada um de nós. Gênesis capítulo 3. Olha o padrão do diabo. O padrão de Deus que Deus colocou em cada um de nós era um espírito de ajuda aí, de poder. Mas o inimigo de nossas almas entrou na jogada e introduziu, quebrando esse padrão de Deus e colocando o medo. Gênesis 3:10, quando Deus desce ao jardim para conversar com o homem e a mulher, chamado Adão e Eva, Deus pergunta para eles, Adão, onde estás? Porque Deus fazia isso que não foi só a primeira vez. Deus fazia isso direto, descia na viração do dia para conversar com o homem. Mas nesse dia Deus desceu como das outras vezes. E disse, Adão, onde você está? Ele respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com... Mas e por que ele ficou com medo? Porque momentos antes, você olhar os versículos anteriores, você vai ver a situação onde a serpente, usada pelo inimigo, Satanás, conversou com a mulher chamada Eva e disse para ela, você pode comer do fruto da árvore, porque assim você será como Deus, e aquela história toda que você conhece, ou pelo menos deveria conhecer. Aí ela come do fruto e dá para o seu marido, o seu esposo, ele também come, e ele se descobre que estavam nus e ficou com vergonha um do outro. Só que agora
O problema não é a vergonha em si. Agora passou, o padrão de Deus foi desestabelecido, foi quebrado, e o inimigo, o diabo, Satanás introduziu um novo agora programa na mente do homem e da mulher chamado medo. Eu te ouvi, eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo. Por isso eu me... O medo nos leva para o quarto escuro. Não queremos ouvir ninguém, falar com ninguém, sair para fora. Não queremos nada da vida, só queremos ficar enclausurado dentro de um lugar fechado, não ouvir a voz de ninguém, porque estamos apavorados de medo. Mas não é o medo da barata, do grilo, da lagartixa na parede. Não é esse medo, não. Esse sentimento. Isso é um pavor. Agora imagine a situação que estava Adão. Eu ouvi a tua voz e quando eu a ouvi, eu corri e me escondi. Eu tive medo. Porque Adão conhecia Deus. Adão sabia quem Deus é. Adão tinha uma intimidade com o Eterno, mas agora ele está com pavor dele, está com medo dele. E o medo severo passou a ser parte da vida do homem. E veja, a Bíblia vai nos mostrar um exemplo. O exército de Deus, 1 Samuel capítulo 17, versículo 10, 11. O povo de Deus, que Deus escolheu, que Deus separou e que Deus era com eles, que tinha vencido inúmeras batalhas. Esse exército de Deus estão com tanto medo, apavorados. No versículo de número 10, de 1 Samuel capítulo 17, Golias, ele começa a desafiar o exército de Deus. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um homem para lutar comigo. E não tinha ninguém para lutar contra aquele homem. Não é porque o exército era pouco, não, é porque não tinha ninguém corajoso. Olha só o versículo 11. Quando Saul e os soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Versículo 24. Quando os israelitas viram Golias, eles fugiram cheios de... Mas vamos voltar à história. Quem era esse povo que estava fugindo de medo? É aquele povo que Deus tirou eles do Egito com uma mão forte e poderosa. Sustentou na jornada do caminho. Esteve com eles todos os dias. Eles viram as maravilhas de Deus. Eles viram os milagres do Senhor. Porém agora estão com medo. Olha a aula que Davi vai dar para nós. No versículo 32. Cheio de confiança. Acreditando. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Na minha tradução diz, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Davi era um menino. Olhou para o exército de Deus que estavam apavorados. Cheios de medo. Ele diz, eu vou enfrentar esse gigante aí. Porque eu acredito em um Deus que nunca perdeu uma batalha. Em um Deus que é justo, santo e fiel.
disse que estaria conosco e Ele está conosco todos os momentos. Talvez eu estou falando a história da vida de alguém que diante dos percalços da vida, diante das lutas, das batalhas, e está em uma situação de apavoramento, mas nessa noite entenda, Deus colocou um espírito de poder dentro de você. Mateus capítulo 14, versículo 26. Os discípulos no meio do mar, açoitados pelas ondas. Aí quando Jesus vai ter com eles pela quarta vigília da noite, andando por sobre as águas. Aí Pedrão vai dizer, é o Senhor. Eles vão gritar todos cheios de medo. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com. Está vendo o que o medo faz? Faz diminuir o tamanho e o poder de Deus. E às vezes nós estamos em uma situação como essa. Como o medo age, paralisando as decisões, impedindo de avançar com passos de fé. Faz com que nós vivemos na defensiva, sempre com medo, não queremos avançar, não queremos progredir, não queremos ir para cima do nosso inimigo, porque estamos com medo. Medo age matando sonhos, projetos, paralisando a nossa caminhada, arrancando os sonhos do nosso coração e nos reduzindo cada dia. Amém, irmão? Está entendendo? O medo grita com uma voz bem alta. Você não vai conseguir. Vai dar errado. É melhor nem tentar. Quantos já ouviram essas palavras, essas expressões? Eu mesmo, quando eu assumi o pastoreio, eu ouvi algumas palavras de algumas pessoas que se eu fosse dar ouvido àquilo, eu teria desistido logo. Porque o inimigo sempre vai tentar te reduzir a nada. Para que você não vença, para que você não prospere, para que você não veja a sua história mudar. Porque o inimigo ele sempre quer nos escravizar e nos matar à míngua. Mas a verdade de Deus nessa noite diz, Isaías 41, versículo 10, não temas, ou seja, não tenhas medo, porque eu sou contigo. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o Senhor disse, encha de fé, porque se você não tiver fé, não consegue agradar a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18, nos diz que o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus é suficiente para arrancar o medo do seu coração. Para te fazer você olhar para cima, para novos horizontes. Para te fazer caminhar em passos largos de fé. Quando eu iniciei uma jornada nessa igreja de reforma, nós não tínhamos nada para construir, mas eu olhei para o céu e disse, o Senhor disse que seria comigo, então eu vou caminhar nessa terra e seja a tua mão comigo. E o Senhor nos sustentou até aqui. Eu testemunhei agora há pouco que Deus entrou com ação em R$4.200 de equipamentos. Eu não tinha R$1 para comprar nem um cabo que seja, mas o meu Deus, Ele entra com providência e muda a história.
Então levante a sua cabeça, meu querido irmão. Sacode essa poeira aí e começa a contemplar Deus agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Deus é contigo! Quem vive dominado pelo medo não cresce. Diga para mim que isso é profético. Quem vive dominado pelo medo não cresce. Só apenas sobrevive. Não tenhas medo a partir de hoje. O Senhor, Ele colocou um espírito de poder dentro de você. Não deixe o medo te vencer. Segundo inimigo. E esse, quando eu estava anotando algumas coisas, eu pude perceber que é complicado. O primeiro inimigo é o medo. O segundo é o ódio. Infelizmente, em muitas igrejas, muitas pessoas têm ódio no coração. 1 João capítulo 2, versículo 9 a 11. E João vai dizer, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está até agora em trevas. O que o ódio produz? Amargura, prisão emocional, cegueira espiritual, bloqueio nas orações. O ódio vai matando aos poucos. Muitas pessoas vigiam contra inimigos externos, mas ignora o mais perigoso de todos, o inimigo que se esconde no coração. E não estou falando da máquina que pulsa no peito. O coração fala de sentimentos. Enquanto as pessoas vivem se arrastando emocionalmente, porque o medo não grita, o medo não faz barulho, ou seja, o ódio não faz barulho, ele não grita, ele só se aloja no coração e vai aos poucos liberando as suas toxinas, que vai destruindo amargura. Quantas pessoas são amargas, não produz uma palavra boa, que vai trazer um alento ao coração de alguém. Quantas pessoas estão presas emocionalmente, carregando consigo dentro dessa prisão, e vive dia após dia, sabendo que está preso, mas continua. Porque o coração já está cheio de amargura, de ódio, de repulsa. Não consegue mais contemplar o Criador, porque entra uma cegueira espiritual, entra um bloqueio. O inimigo se leita quando encontra um coração com ódio. É um campo fértil para ele crescer e se alojar e destruir. E uma das coisas que causa o ódio chama-se falta de perdão. A falta de perdão não machuca apenas o outro, aprisiona quem carrega. E pessoas que estão vivendo a vida, a lá vão ter,
E às vezes nós, com um coração cheio de ódio, estamos presos. E achando que está tudo bem. Que está tudo certo. E por isso não cresce. O diabo não precisa destruir uma vida com grandes pecados. Se conseguir contaminar uma alma, é o suficiente para minguar. E quantas pessoas carregam isso dentro do coração? Por isso Paulo aconselha, Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Às vezes nós emprestamos o nosso coração para o nosso adversário. Nem imaginamos. Segundo a medicina, existem vários tipos de transtorno. Transtorno por choque, por culpa, por decepção, por ciúmes. Mas um dos transtornos mais impactantes é a falta de perdão. Não consigo perdoar o pai, a mãe, o tio, a tia, o vizinho, a vizinha, o amigo, o periquito, o papagaio. E isso vai corroendo a alma. Isso vai diminuindo o espírito. E o medicamento, segundo a medicina, utilizado para tratar esse tipo de transtorno, é o natrum, que nada mais é que o sal. Aí Jesus, ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Você é o agente de Deus para dissipar essa estrutura chamada ódio, que tem acabado com muita gente. Muita gente. E não é só pessoas que não conhecem a Deus, pessoas também que conhecem a Deus têm sido destruídas. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. E de nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Tomando cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que nenhuma raiz ao cause perturbação e contamine muitos. O ódio começa pequeno, uma ferida, uma decepção, uma injustiça, e começa pequenininho, e não tratado, vira uma raiz. A raiz cresce no escuro, ninguém vê. Mas ela está crescendo. E ela não cresce da noite para o dia, é aos poucos que ela vai crescendo. Mas um dia vai produzir frutos. E quando ela começa a produzir, ela produz frieza espiritual. Muitas pessoas não conseguem orar pelo seu irmão. Muitas pessoas não conseguem falar em línguas estranhas. Porque está com o coração contaminado, frieza espiritual, palavras duras, afastamento de Deus, destruição de relacionamentos. E isso tudo por causa de algo que nós deixamos crescer e não tratamos. E Deus olha do céu e diz para nós quando é que você vai tratar desse teu coração. Toda raiz ruim
que não é arrancada, um dia governará a árvore toda. Não existe comunhão plena com Deus com um coração cheio de ódio. É aquilo que eu quero estar bem com Deus, mas eu não quero estar bem com meus semelhantes. E como estar bem com Deus se não estamos bem com a criatura que Ele fez? E Jesus ele enfatizou muito sobre isso. Perdão não é opção espiritual. É uma condição espiritual. E se nós não tiver a comunhão plena com Deus, a oração trava, a adoração perde o sabor, a palavra não frutifica em nosso coração. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiver orando, perdoe os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Diga comigo, perdoe. Não, irmão, diga com voz de corajoso, perdoe. Para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Nós também somos culpados. Nós também somos culpados. O perdão é uma decisão e não é um sentimento. Eu decido perdoar. Eu não sinto, mas eu decido. Não é um sentimento, é uma decisão. Coloca a mão no seu coração e diga para você, eu decido perdoar. Porque quem está sofrendo, diga, porque quem está sofrendo, não é a outra parte, sou eu. Diga, eu decido perdoar. Porque a outra parte não está presa. Quem está preso sou eu. Perdão é uma decisão. Não é um sentimento. Efésios capítulo 4, versículo 31. No 3 você lê. 1, 2, 3. Trinta e dois. Abandone toda amargura. Na minha tradução, todo ódio, toda raiva. Isso não procede de Deus. Isso é obra do inferno para nos afastar de Deus. Pelo contrário, seja bondoso, seja bons, atenciosos um para com os outros. Seja cordial um para com o outro, amoroso um para com o outro. Perdoando mutuamente, como Deus nos perdoou em Cristo. Perdão não é dizer que não doeu. Ah, pastor, mas eu fui ofendido, eu fui maltratado, eu fui prejudicado. Não estou dizendo que perdoar não quer dizer que não doeu. Perdão é entregar a dor a Deus. Perdão não muda o passado, mas liberta o futuro. Coloca a mão no teu coração, diga para você ouvir. Perdão não muda o passado.
não muda o que aconteceu, mas vai me libertar para o futuro que Deus tem para a minha vida. Decida perdoar. Decida abrir o coração. Jesus perdoou na cruz pessoas que nem pediram perdão a Ele. Estavam gritando, crucifica Ele mesmo, mata Ele. Capítulo 23, e versículo 37, Jesus disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Senhor. Quem vive pela cruz aprende a perdoar mesmo sangrando. Eu não estou dizendo que isso vai amenizar o que aconteceu, ou vai reduzir, ou vai diminuir, mas você vai se livrar do corpo desse pecado. O inimigo não vai ter mais acesso, ele não vai conseguir mais te caluniar por isso. O que mais Satanás quer é que ficamos batendo na mesma tecla. Nasci assim, vou morrer assim. Eu não mudo. É tudo que o inimigo quer ouvir de nossos lábios. Eu não perdoo, eu não mudo e não vou fazer isso. Aí Satanás fica batendo pau. Olê, olê, olá, eu ganhei mais um. Sendo que o Senhor está nos ensinando a perdoar, a liberar o corpo do pecado, a arrancar de nós aquilo que nos afasta dele. Um coração com amargura não provém de Deus. E Jesus foi bem claro com isso. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoais os homens as suas ofensas ou transgressões, o Pai Celestial também perdoará vocês. 14, 15. Se porém não perdoares, senão o Pai Celestial também o Senhor não vai perdoar. Não, mas ele já perdoou na cruz. Pois é, perdoou na cruz, lançou fora. Mas e depois da cruz, como é que nós estamos? Como é que você está hoje? Depois daquele dia que você levantou a mão, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Ou depois daquele dia que você desceu as águas do batismo. Como é que você está hoje? Ah, pastor, eu sou santinho, santinho, santinho. A Bíblia diz que se aquele que diz não ter nenhum problema, nenhum erro, já pecou porque está mentindo. Então eu tenho que perdoar para ser perdoado. Não existe conhecimento espiritual onde o coração está cheio de feridas não tratadas. Isso pode até afetar a salvação. Eu falei que eu não falava mais. Aí chega naquele grande dia. Imagine Jesus viesse hoje, ou amanhã. Jesus viesse amanhã. Aí você não subisse. Não entrasse pelas portas. Por que não entra? Porque teu coração não é um coração perdoador. Ah, mas o meu pastor não me falou nada disso. Não me perdoou sobre os inimigos do meu crescimento saudável na presença de Jesus. Aí a culpa é de quem? Olha, irmão, a culpa é de quem?
A com medo, diga! A culpa é de quem? A culpa é do pastor. E não falou. Mas amanhã, se hoje você não perdoar, amanhã, se entrar aquele mesmo momento, não vai entrar. Por quê? Porque o coração não perdoa. Não te ouve sobre perdão. Então a culpa é de quem? Não é do pastor. Terceiro inimigo. Terceiro inimigo. Pegar o outro que era Branquinho não quis que eu falasse mais. Acabou a bateria. Terceiro inimigo. É o inimigo da culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1. O meu tempo é atrás. Acabou meu tempo muito tempo atrás. E agora? Como é que nós faz? Fechamos a conta e passamos a régua? Sim ou não? Vocês querem ouvir mais um pouquinho? Diga, irmãos, senão eu vou parar. Vamos marcar para a próxima. Vocês seguram mais um pouquinho aí? Amém ou não amém? Diga, Senhor Jesus, me ajude. Terceiro inimigo. Dá mais um tempinho lá, filho. 50 centavos. Nós temos que ser prudentes. Nós temos uma ética. O tempo mandou parar, eu tenho que parar. Mas vocês autorizou. Então, vou pedir aos universitários, né? Nosso líder, dá mais um minutinho? Ele disse que sim. Romanos capítulo 8, versículo 1. No 3 você lê? 1, 2, 3. Agora não tem mais condenação. Em Cristo Jesus. Mas o inimigo chamado culpa. E como a culpa destrói? Rouba a alegria da salvação. Enfraquece identidade de cristão. Faz o crente sentir indigno de tudo. Afasta-se da presença de Deus. Aí o inimigo de nossas almas, o acusador, ele aproveita. Olha só, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Como o acusador trabalha, o Satanás trabalha. Então ouvi uma voz do céu que dizia, agora veio o reino de nosso Deus, de autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora, quem? Dos nossos, que os acusava diante de nosso dia. Olha só, Satanás está de dia e de noite, nos acusando de tudo e de todos. Alguns estudiosos apontam esse texto para o período quando a igreja do Senhor for arrebatada, e os que estavam prontos, que ouviu os conselhos, lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
se prepararam, subiram ao encontro do Senhor. Mas, olha o versículo 12, para aqueles que ficavam dizendo, o pastor está brabinho, está irritado, está só trazendo palavra dura, severa para a igreja, batendo, eu já ouvi tanto isso, irmão. Ouvi tanto essa abobrinha. E muitos ficarão e serão atormentados por Satanás, pois a porta, a graça se fechará. Olha o versículo 12. Portanto, faz o quê? E quem vai habitar o céu? Habitar o céu, você está com vontade, é? Misericórdia! Quem vai habitar o céu, irmão? Diga eu! Ou você não tem confiança nisso? Os que habitam nele, mas, ai da terra e do mar, pois ele sabe que vai restar pouco tempo, ele está cheio de querendo estraçalhar. Agora imagine. Conta para tu aí. Tu deseja subir ou deseja ficar? Esse negócio de eu ouvir que Jesus está vindo, eu escuto muitos anos e nunca veio. Eu vou viver a vida, eu vou me divertir. Daqui um dia vai ficar aí. Vai ver o divertimento. Vai se divertir tanto. Irmão, a Bíblia está dizendo. Não procura se alinhar com Deus, não, para tu ver. Não procura se ajeitar para tu ver. Eu disse, os que ficarão serão aqueles que o pastor batia tanto. Quem está apanhando aí? Apanhando. Ninguém está apanhando aqui. Mas eu ouvi alguém dizer, e o castigo de Deus veio de uma forma severa. Alguém usou até a minha intimidade com a da minha esposa, dizendo, o pastor é tão ruim assim na igreja, porque não tem com a família. Dias depois isso falaram para mim, eu falei, Deus, julga essa causa. Eu não brinco em cima desse altar, e nem aqui embaixo, e nem aí fora. Porque eu sou aqui, eu sou ali, eu sou lá. A mão de Deus desceu de uma maneira. Foi notícia na cidade inteira. Não brinque com coisa séria. Não coloque a mão onde não é para colocar. Não fale o que não é para falar. Amém? As coisas de Deus nós temos que levar a sério. Muito sério. Porque o texto está dizendo. E contra fatos não há argumento. A Bíblia está dizendo que Satanás vai descer e está cheio de fúria. Porque ele sabe que resta pouco tempo para ser aprisionado e lançado no lago de fogo. Se tu imagina que para o inferno é ruim, espera lá, que o inferno está reservado para julgar. Aí você vai ver que é coisa pior. E ai de nós, se não se atentar para isso. E o inimigo tenta nos encher de culpa. Não, eu não posso, porque eu fiz isso, porque fiz aquilo. Mas a Bíblia diz que nós já fomos perdoados pelo Senhor e não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne. Mas ainda temos todo o peso de culpa. Jesus já nos libertou disso. E Ele ainda é o nosso advogado. Ele ainda pode te ajudar. Diga para alguém, Ele ainda pode te ajudar. 1 João capítulo 2, versículo 1.
João vai dizer, meus filhinhos, escrevo vocês estas coisas para que não, sabe o que é pecado? Pecado é você desviar a rota, sair do alvo. Isso é pecado. Às vezes pecado é adultério, fornicação, pecado é uma bagunça. Não, pecado é você sair do projeto original. Jesus disse, eu sou, Ele é o caminho. E todas as vezes que nós entregamos a nossa vida para Ele e saímos dele, eu estou saindo do caminho. Aí João escreve, filhinhos, eu escrevo a vocês que não pequem, não sai do caminho, não sai da presença. Porque cargas d'água você já saiu do mundo e quer voltar para o mundo. Não dá para entender. Aí nós vamos ser chamados de porcos, porque o porco você tira do chiqueiro, dá um banho nele, coloca uma florzinha, pinta a unha, ajeita tudo, passa um perfuminho, larga ele. 5 minutos depois está onde? Aonde que tá, irmão? Aí muitos de nós, Jesus tirou nós da lama. De sangue. Nos limpou, nos purificou. Agora nós estamos lindinhos. Agora eu quero voltar para a lama. Não tem nexo isso. A Bíblia diz, nós somos de Deus, nós somos do mundo. Não tem como fazer aliança com o mundo. Mas vamos voltar para o texto. Essa é a mensagem para outro dia. Salmo 103, 12 diz que Ele afasta de nós as nossas transgressões. Amém? A telinha começou a piscar de novo. Vamos estar em pé. O quarto inimigo. Eu gostaria de me deter nele no mínimo 1 hora. Mas eu vou ver. Outro dia. Quarto inimigo. Sentimento de inferioridade. Isso tem destruído muitas pessoas. O que a inferioridade diz? Ela gera o quê? Comparação constante. Insegurança espiritual. Enterra os talentos, os dons, porque julga ser menor do que o outro. Não vou fazer. Não vou me colocar à disposição, porque eu não sei fazer. Porque o fulano sabe melhor. Porque isso e porque aquilo. Fica se comparando. Medo de ser e tem uma vida cristã rasa. Se aprofunda, não cria raízes. Só por conta da inferioridade. Eu me sinto do que o menos, do que o menos, do que o menos. Como dizia Marco Feliciano, o verme do carrapato. Nexo de inferioridade. Tem pessoas que não suportam ver o espelho, porque estou gordo, porque estou feio, porque estou magro, porque estou isso, porque estou aquilo, porque estou aquilo outro. É uns complexos que o inimigo vai colocando e vai destruindo a autoestima e vai nos reduzindo. E esse inimigo, ele não acontece fora. Não é porque alguém disse. Ele acontece aqui dentro. Alguma das maiores batalhas da vida não acontecem fora.
mas acontece dentro de nós. Nós vencemos o mundo inteiro, mas perdemos para nós mesmos. Às vezes comparamos. Já ouviu essa história de que, por que a grama do vizinho sempre é a mais verde e a minha não? Parece que a grama do vizinho é muito mais linda, bela, maravilhosa. Mas às vezes, a grama do vizinho é sintética. A sua não. Ela exige um pouquinho mais de você. De cuidado, de tempo. Mas aí como nós vivemos na síndrome do pensamento acelerado, queremos que as coisas aconteçam para o ontem. E daí não acontece. Porque eu sou burro. Porque eu não sei. Porque eu sou tongo. E vai se xingando. O inferno está olhando, está aplaudindo, dizendo, isso continua mesmo se reduzindo. Salmo 139, versículo 14. O salmista disse, de um modo assombrosamente maravilhoso e formado. Você não é um erro de percurso. Você não foi um acidente. Você foi formado pelas mãos de Deus. E esse inimigo invisível não deixa marca no corpo. Sangrar a alma. Tem pessoas que tiram a sua própria vida só por causa desse complexo de inferioridade. E julga que a vida do outro é sempre melhor do que a sua. Coloca a mão no seu coração. Há pessoas que oram, jejuam, vêm à igreja. Mas quando ficam sozinhos, escutam a voz que diz, você é insuficiente. Usa o outro e não usa você. Você sempre a menos. Essa não é a voz de Deus. Tem pessoas que riem, fazem chacota a seu respeito. E você sabe. E isso vai te destruindo, te destruindo. Essa não é a voz de Deus para a sua vida. É um inimigo invisível que se chama inferioridade. Que não derruba com pancadas, mas com mentiras. Ele não rouba a sua salvação. Ele rouba a sua coragem. Não destrói só a sua fé. Ele quer destruir a sua identidade. Oh! Tira a balassária. Oh, meu Jesus. Muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar. Oh, glória! E de onde nasces, pastor? Esse negócio de inferioridade. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. E espero em ti. Você sabia que isso nasce quando você começa a se comparar com alguém que nem mesmo é o que diz ser? Se compara com a amiguinha do TikTok.
Mas nem sempre é uma verdade que está demonstrando. E você começa a se machucar com isso. Desejando e olha para você e diz, eu nunca vou ser isso. Nasce da rejeição do passado. Abandono por pai, por mãe. O desprezo dos irmãos dentro de casa. E daí não trata. Começa a virar um monstro dentro do seu coração. Alguns começam a retalhar os braços. Outros começam a tomar remédios. Outros se escondendo de um quarto escuro. Por conta de rejeições. Por abandono. Por palavras negativas. Que pessoas lançou. E não era para deixar descer o coração, mas você pegou tanto. Por traumas, por decepções, por frustrações, por acreditar demais e se machucar. Por alguns fracassos que você teve ao longo da vida. Que era Deus te ensinando alguma coisa e você começou a entronizar isso no teu coração. E começou a se diminuir. Gideão um dia passou por isso. Ele disse, eu sou o menor do menor do menor da casa do meu pai. Eu não presto para nada. Eu não sou ninguém. O anjo do Senhor olhou e disse para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas ele olhou para dentro dele e disse, eu não sou não, eu sou o menor. Eu não posso nada. Porque tinha rejeições. E isso vai desencadeando algumas síndromes. A síndrome do pânico, ansiedade, depressão. O inimigo não precisa para te destruir. É apenas colocar você reduzir lá embaixo. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é obra-prima das mãos de Deus. Aleluia. Deus fez você do jeito que você é. Não precisa ficar buscando adereços. Você é belo, é formoso, é formosa, porque Deus te formou. Aleluia. Mas hoje o Espírito Santo veio silenciar essa voz do inimigo. Porque antes do medo, antes da rejeição, antes da dor, Deus já tinha decidido quem você é. Quem você é. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz, somos feitura dele. 1 Coríntios 12, 18, Deus colocou cada membro do nosso corpo da maneira que Ele quis. Deus quer te curar nessa noite. Para te fazer crescer. Se de alguma forma Deus falou ao teu coração, eu te convido você a sair do teu lugar e vir aqui para frente. Para nós orar juntos nessa noite. Deus vai quebrar essas cadeias. Esses inimigos que queira destruir, te roubar e não fazer você. Jesus quer te curar nessa noite. Quando todo sentimento teu lado. Vamos orar junto, venha. Venha. Que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca te esqueça, mas
posso acalmar no tempo certo. Ele vai se entregar. Esse tempo é necessário para ti. Te amadurecer. E E depois vem novidade. é crescimento, é avançar. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Feche teus olhos. Canta para o céu ouvir a tua voz esta noite. Amanhã, então é fé. Foi dado a vida tudo eu cuido de ti. Ele que cuida. Eu cuido É Ele que tem cuidado. de ti. É Ele que tem protegido. Descansa Em mim. Comece a sorrir. Aleluia! Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. E diga para Jesus essa noite. Jesus arranca o medo. Jesus arranca a culpa. Arranca o ódio. Arranca esse complexo de inferioridade, Senhor. Que eu não venha ser dominado, Senhor, pelo pavor, pelo medo, pelo erro, pelo fracasso. Mas que eu possa vencer, Senhor, frutificar. Que eu possa crescer. Porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem cuidado da minha família. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus escolheu para que você seja. Orabalasséria, morebalassúria. Ei, calabra-séria. Urabalamanduribi calabra-sandaraia. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, glória. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos orar.